Bom, gente, nessa aula continuamos a conversar sobre salário de benefício. Estamos examinando o artigo 32 do regulamento e vamos, comentar nesse momento o parágrafo 16 do regulamento. Nesse parágrafo, nós temos a seguinte disposição. Na hipótese do parágrafo 23 do artigo 216, enquanto as contribuições não forem complementadas, o salário de contribuição será computado para efeito de benefício proporcionalmente à contribuição efetivamente recolhida. Então, isso daqui nos faz olhar para o que está lá no parágrafo 23 do artigo 216. Vamos cogitar da seguinte situação. Eu tenho um advogado, vamos colocar aqui, que exerce atividade por conta própria no seu escritório, portanto, ele vai ser um contribuinte individual. E esse advogado, ele contrata para fazer livro caixa, declaração de imposto de renda, os serviços de um outro profissional, de um contador. Mensalmente, o advogado vai pagar ao contador R$1.000. Veja, o contador também exerce atividade por conta própria. Ele também é um contribuinte individual. Mas esse advogado, além de ele ser, enquanto segurado, um contribuinte individual, eu vou dizer também que ele é, por estar com segurados a seu serviço, um CI equiparado à empresa, ok? CI equiparado à empresa. Então, eu tenho os dois enquanto contribuintes individuais, mas aquele que está, na condição de contratante, ele se equipara à empresa por ter segurado o contador a seu serviço. Então, o que acontece? Em cima desses R$1.000, o advogado, enquanto equiparado à empresa, porque ele se equipara exatamente para pagar aquilo que a empresa está obrigada, a recolher, ele vai ter que contribuir com 20% sobre a remuneração do contador. Então, além de pagar R$1.000 ao contador, ele ainda vai ter um encargo de R$200, tendo em vista essa contratação. O contador, por sua vez, é segurado, não é? E sobre os R$1.000 que ele recebe, ele também tem que recolher 20% sobre esses R$1.000. R$200. Entretanto, lá naquele parágrafo que nós vimos, aquele parágrafo 23, existe a seguinte determinação. O contador pode aproveitar uma parte da contribuição efetuada pelo contratante e deduzir na sua contribuição individual, desde que esse contratante, no nosso caso aqui o advogado, dê para ele uma cópia da GFIP contendo o nome desse contador ou uma declaração de que vai incluir o contador na GFIP do escritório e vai recolher esses 20% aqui, tá? Então, desde que o contador tenha esses documentos, ele vai poder aproveitar um pedacinho da contribuição feita pelo contratante, tá? Que é um pedacinho de 45%, que vai dar R$90. Ele traz esses R$90 para cá, abate, pagando uma contribuição de R$110, ou seja, acaba pagando 11% dos R$1.000. Essa dedução aqui, que eu estou trazendo para cá, essa aqui, ela só poderá vir para cá até o limite de 9% da base de cálculo do contador. Ora, 9% de R$1.000 dá R$90. Então, tá perfeito. Ele pode trazer esses R$90 todos, deduzir aqui e pagar apenas 11%. Agora, essa dedução, ela só pode acontecer se o contador tiver esses documentos que vão ser entregues pelo advogado contratante. Cópia da GFIP com o nome dele ou declaração do contratante de que vai incluí-lo na GFIP e vai recolher os R$200 aqui. Muito bem. Esse contador, ele vai ter, como é ele que paga, lá no CNIS, vamos botar aqui CNIS,
lá no CNIS, vai ter no NIT dele, todo mês, no NIT do contador, nos meses que ele prestou serviço ao advogado, 110. Vamos dizer que isso aconteceu durante 3 meses naquele ano, então 110, 110, 110. Foi o contador quem recolheu esses 110. Ora, para a Previdência, tá? O entendimento vai ser que esses 110 vão ser 20% de alguma coisa. 20% de 550. A não ser que existam as informações no sistema. Se for comprovado que realmente o advogado, ele informou o contador na GFIP, tá? Ou o contador apresentar, né, a declaração lá do advogado, dizendo que vai incluí-lo na GFIP, se comprometendo a recolher, né, a contribuição enquanto contratante, se não tiver esses documentos demonstrando, né, que ele está na GFIP, que o advogado vai recolher, não tem como a gente saber que esses 110, na verdade, são 11% de 1.000. Não tem como saber. Porque se não tiver informação, né, prestada em GFIP, não tem como a gente saber que o contador recolheu 110 na condição de 11% de R$1.000. Para o INSS, o que está lá no sistema é um recolhimento de 110. Se não tem GFIP com os 1.000, vai se ter o entendimento de que esse 110 representa 20% de 550 e que o salário de contribuição nesses meses é 550. E é esse salário de contribuição que o INSS vai utilizar para calcular o salário de benefício. Só que aí vão ter 2 problemas, tá? Primeiro problema é que não se pode ter base mensal inferior a salário mínimo. Se fosse em dias, né, atuais, 550 está abaixo do salário mínimo de 2013, então, né, não poderia. Então, é preciso complementar a contribuição até que se forme, né, uma contribuição sobre a base de, no mínimo, um salário mínimo. Se o contador dissesse, não, mas eu ganhei R$1.000, eu tenho até os recibos de que eu ganhei R$1.000 desse advogado, ele poderia considerar a base como sendo, né, os R$1.000? Sim. Aonde ele pagou 11%, tá? Ele pagou 11% de R$1.000. Ele poderia, tá, pagar a diferença, 9%, mais juro e mais multa, sobre esses R$1.000. Aí sim a gente aceitaria, porque ia totalizar aqui uma contribuição de 20%, a gente aceitaria essa base como sendo R$1.000 para levar para o cálculo do salário de benefício. Então, aqui é o que nos diz esse dispositivo. Na hipótese do parágrafo 23 do artigo 216, enquanto as contribuições, ele está, né, pagando 11% sobre 1.000, mas não existe nenhuma prova no sistema, lá no CNIS, dizendo que a base era 1.000. Então, para ele aproveitar a contribuição como sendo uma contribuição sobre a base R$1.000, ele vai ter que complementar pagando mais 9%, né, acrescido de juro e multa, sobre esses R$1.000, para se poder aceitar, tá? Como sendo, né, uma base de R$1.000. Senão a gente vai ficar entendendo que esses 11% que deu 110 são 20% de R$500, ok? Então, vamos lá. Temos ainda o seguinte, o contribuinte individual que não comprovar regularidade da dedução, tá? Ele não teve aquele aproveitamento, vamos voltar aqui, ele não fez essa dedução aqui, de R$90, não trouxe para cá, então ele tem que comprovar a regularidade no sentido de demonstrar que existe, tá, um contratante que pagou esses 20%, que deu R$200, dos quais ele tirou R$90 da sua contribuição, tá? Então, né, se ele não comprovar a regularidade dessa dedução, ele não tem cópia de GFIP, ele não tem declaração do advogado contratante de que vai incluí-lo na GFIP, recolher a contribuição enquanto contratante, o valor dessa dedução vai ser glosado, vai se considerar que é uma dedução indevida. Então, quando ele pegou aquela contribuição de R$200, trouxe para cá R$90, né, que é parte da contribuição do contratante, e deduziu, mas não tem as provas,
ele não tem as provas de que o contratante aqui recolheu 20% sobre os R$1.200, né? Aqui, R$200, ele não tem prova de que isso aqui, 45% desses 200 deu 90 que ele trouxe para cá e deduziu, ele vai ter glosado o valor indevidamente deduzido, tá? Não vai se considerar, vai se considerar que, na verdade, esses 110, eles devem ser, né, 20% de alguma coisa, ou então ele vai ter que contribuir com essa diferençazinha aqui acrescida de juro e multa. Vamos lá. No caso do parágrafo anterior, não se considera como tempo de contribuição para conceder benefício, enquanto não se complementar as contribuições, o período correspondente às competências em que se verificar o recolhimento de contribuições sobre salário de contribuição menor que o salário mínimo. Então, ele estava crente que aquele valor de 110 para o contador, lembram? Representava 11% de R$1.000. Entretanto, como não tem prova do recolhimento, não tem prova da prestação de serviço aquele advogado contratante, o que a gente vai fazer? A gente vai entender que esses 110 são 20% de 550. E essa base aqui está menor que salário mínimo. Essa contribuição não será aceita enquanto ele não providenciar complementação para que a base da contribuição seja de um salário mínimo. Bom, vamos lá. E agora eu tenho uma explicação, tá, para vocês, para a gente poder falar em seguida dos benefícios por totalização. Vou mostrar para vocês a questão do cálculo do salário de benefício quando o ingresso no regime geral se deu antes da Lei 9876, ou seja, até 28 de novembro de 99, e quando o ingresso se dá a partir de 29 de novembro de 99, já publicada a Lei 9876. Vejam vocês o seguinte, que, um exemplo, um segurado ingressou no regime geral em janeiro de 90, tá? E ele vem em busca de um benefício em 2012. Eu vou usar salários de janeiro de 90 até dezembro de 2012? Não. Quem ingressou no regime geral antes da Lei 9876, ou seja, até essa data aqui, eu só vou usar, tá? O período básico de cálculo vai ser composto por salários que vão de julho de 94 para frente. Então, né, se a pessoa entrou no ano de 90, eu não vou usar salários de 90 até junho de 94. Tá? Embora essa pessoa tenha salários de contribuição, tenha contribuído, eu só posso usar salários de contribuição desde julho de 1994 em diante. Então, eu vou dizer que o período básico de cálculo, ele se iniciará a partir de julho de 94. Contribuições anteriores são contadas para carência, para tempo de contribuição, mas eu não uso salários de contribuição anteriores a julho de 94. Eu uso, né, o período a partir de julho de 94, escolho 80% do quantitativo de competências. E quais são os valores que eu escolho? Os maiores salários de contribuição. Já um segurado que ingressa a partir de 29 de 11 de 99, vai utilizar como período básico de cálculo todo o seu período contributivo. Então, se ele entrar em 2000 e se aposentar em 2029, ela, né, por tempo de contribuição, eu vou utilizar todos os salários de contribuição dos 30 anos, mas eu vou escolher os 80% maiores salários de contribuição. Bom, então aqui é só uma questão também de ver o que acontece com o cálculo quando o implemento das condições para se aposentar, que não é ingresso, ingresso foi no quadro anterior, quando o implemento dos requisitos para se aposentar se deu antes da Lei 9876. Então, se a pessoa tem tudo o que precisa, idade, carência, antes da Lei 9876, se a pessoa tem tempo de contribuição, carência, antes da Lei 9876, vai ter direito a fazer o cálculo usando os 36 últimos salários,
tá? Mesmo que ela continue a trabalhar, ela vai resguardar o direito de utilizar para cálculo os 36 últimos salários daquela época em que ela implementou as condições. Faz uma média aritmética desses 36 últimos salários, todos atualizados. Agora, quem implementa requisitos depois, tá, da Lei 9876, vai utilizar, tá? Aí a regra permanente, a partir da Lei 9876, passa a ser a seguinte: se utiliza, tá, de todo o período contributivo, 80% desse período que tenham os maiores salários. Então, se a pessoa tem 20 salários, eu vou usar dos 20 salários, apenas 16 salários, tá? Ela tem 20 meses todos, né, com salários, 20 salários. Desse período eu vou utilizar 16 meses com os maiores salários, tá? E atualizo todos e faço a média aritmética. Muito bem. Só que fica, na Previdência sempre tem 3 grupos. Quem implementou os requisitos para se aposentar antes e tem direito ao cálculo à moda antiga. Quem implementou os requisitos depois da lei, também ingressou depois da lei, tem direito à regra permanente, tá? Que é 80% de todo o período contributivo considerados os maiores salários. E quem ingressa no regime geral antes da Lei 9876 e implementa os requisitos depois. Para esse indivíduo, tá? O período, né, básico de cálculo, o período em que eu vou buscar salários para fazer a média, ou seja, para calcular o salário de benefício, se inicia em 7 de 94. Então, eu vou utilizar salários desde julho de 94, eu utilizo os 80% maiores salários, jogo na média todos esses salários devidamente atualizados, tá? Então, no artigo 188-A é o que nós encontramos. O segurado filiado à Previdência Social até 28 de novembro de 99, inclusive aquele que venha de regime próprio de previdência, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão de benefícios do regime geral, tá? No cálculo do salário de benefício, vai considerar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, né, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 94. Observado, né, o que está nesse artigo 32 aí, tá? Aplica fator, não aplica fator, tá? No caso de aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, o divisor utilizado no cálculo da média que se refere, né, ao caput, não pode ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 94 até a data do início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Então, vamos dar uma examinada aqui, tá, utilizando um exemplo, tá? A nossa ideia aqui, né, é mostrar como é que a gente faz o cálculo, onde o divisor é no mínimo 60%. Nós sabemos que segurado com ingresso no regime geral antes da Lei 9876, que venha a se aposentar depois da Lei 9876, ou seja, implementa condições depois, ou optou por se aposentar usando salários posteriores à Lei 9876, eu vou utilizar o período básico de cálculo, vai ser de julho de 94 ao mês anterior ao do requerimento do benefício. Então, né, vamos dizer que nós tenhamos um segurado que ingressou no regime geral em janeiro de 1990 e está requerendo a sua aposentadoria por idade em junho de 2013. Então, entrou em janeiro de 90 e vem requerer o seu benefício em junho de 2013. Ora, de janeiro de 90 até junho de 94, ele vai ter 54 salários. Esses salários, tá, não serão utilizados. O período todo, as contribuições vão ser usadas como carência. Se fosse para usar como tempo de contribuição, eu usaria. Então, aqui eu posso até dizer, ele tem 54 contribuições de carência, ele tem 54, né, contribuições para tempo de contribuição. Mas para cálculo, eu não vou usar os salários de janeiro de 90 até junho de 94, tá?
Me interessa o quantitativo de meses de julho de 94 até maio de 2013, que é exatamente o mês anterior ao do requerimento, tá? Eu tenho a expectativa de que ele vá fazer o requerimento no início de junho e vai se aposentar em junho. Então, eu vou usar os salários dele de contribuição de julho de 94 até maio de 2013, ok? Muito bem. De julho de 94 até maio de 2013, existem 227 meses, tá? E eu vou investigar agora se nesses 277 meses ele tem 277 salários. Ou 227, desculpa, gente. Nesses 227 meses, se ele tiver 227 salários, beleza, eu vou usar 80% do período, né? Eu vou usar 181 salários de contribuição. Se nesses 227 meses, tá? Ele tem 200 salários de contribuição, muito bem. Dos 227 meses, eu vou usar 80%, que dá, vou até colocar aqui embaixo, 227 vezes 80% dá 181. Então, vejam que é 80% do período, com os maiores salários. Então, vejam que aqui eu vou usar, deixa eu só apagar aqui. Então, se ele tem 227 meses, eu vou usar 80% do período, 181 meses. Se em 181 meses eu tenho 181 salários, eu vou usar esses salários, sempre os maiores. Então, na primeira situação aqui, se é um segurado que nos 227 meses tinha 227 salários, desse total eu vou usar 80%, ou seja, 181 salários de maior valor. Se ele tem 227 meses, mas nesses 227 meses ele só tem 200 salários, tá? Eu vou usar 80% de 200? Não. Eu vou usar 80% de 227 meses. Então, dos 200 salários, eu vou escolher 181 salários. Quais? Os maiores. Se nesses 227 meses ele só tiver 181 salários, eu vou usar 80% de 227, que dá 181 salários. Aí, eu vou usar os 181 que ele tem, ok? Se nos 227 meses ele tiver 170 salários, eu não vou ter como escolher 80% maiores. Eu vou usar os 170 salários que ele tem. Por quê? Porque 80% de 227 dá 181. Então, ele nem tem 181 salários, ele tem só 170. Então, eu uso 170 salários. Se nos 227 meses eu tiver segurado com salários apenas, tá, em 137 meses, eu também uso tudo que ele tem, 137 salários. Então, a regra aqui seria o seguinte: se o segurado, ele tem, tá, no período contributivo, menos que 80%, no período básico de cálculo, né, ele tem menos do que 80% do período com os salários, eu não vou ter a hipótese de escolher os 80% maiores, eu vou usar todos os salários que ele possui. E isso vai funcionar assim, tá, até ele chegar numa situação onde ele passe a ter menos do que 60%. Então, vamos lá. Nesse nosso exemplo, de julho de 94 em diante, ele tem 227 meses, tá? Até o momento em que ele veio requerer o benefício, não é? Muito bem. Dos 227, que são os meses que compõem o período básico de cálculo, eu vou escolher 80% do período para, né, buscar os maiores salários. Então, dentre esses 227 meses, se ele tem, né, salários em todos os meses, eu escolho, dentre todos os meses, 181 salários. Se ele tem em todos os meses, 181 salários, quais os maiores salários. Mas, se ele tem menos do que 80% do período com os salários, aí eu não vou ter como escolher os maiores. Eu vou ter que escolher todos. O que ele tiver entra no cálculo. O problema começa quando, em 227 meses, tá? Ele tem 227 meses, ele tem salários, tá, num período que é inferior a 60% do período, tá? Então, 60% dá 136. Então, vamos dizer o seguinte:
227 meses tem 227 salários, eu escolho 80%, que dá 181 salários, concorda? 227% dos meses, ele tem salários apenas em 181 meses, eu pego 181 todos, uso todos e faço a média aritmética. Se nos 227 meses ele tem 170 salários, menos que 80% do período com salário, eu pego todos esses salários e faço a minha média com todos os salários, não posso escolher. 227 meses, ele tem 137 salários, eu uso todos os salários, também não posso escolher. Mas vamos dizer que nos 227 meses, ele só tivesse 130 salários, só 130. O que eu vou fazer agora? Eu já sei que quando é menos salário e menos que 80% do período, eu nem posso estar escolhendo, eu vou ter que usar tudo. Então, eu vou pegar do salário 1 até o salário 130, ou seja, todos os salários que ele tem, vou somar. Então, a minha média deveria ser com todos esses salários, concorda? Mas será que vai ser uma média aritmética simples? Eu pego 130 salários e divido por 130? Não. Eu pego 130 salários e divido por 136. Por que 136? Porque 136 é 60% do período. E o meu divisor mínimo tem que ser correspondente a 60% do quantitativo de meses existentes no período básico de cálculo. Se ele tivesse 2 salários, gente, seria um desastre. Eu ia ter que somar os 2 salários e dividir por 136. Se ele tivesse 10 salários, somo 10 salários e divido por 136. Por que 136? Porque nesse nosso exemplo, eu coloquei um período básico de cálculo de 227 meses, tá? 227 meses, e aí eu tinha que usar para dividir um número mínimo de 60% de 227. Então, essa conversa tão comprida foi para mostrar isso daqui. Enquanto o indivíduo tem salários em mais do que 80% do período básico de cálculo, eu posso, né, ir em busca dos 80% do período com os maiores salários. Se o indivíduo tem salários em menos do que 80% do período, eu uso todos para somar e dividir, né, pelo mesmo número. Tá? Agora, se ele tem salários em menos do que 60% do período, eu somo todos os salários, mas o meu divisor será sempre 60% do período existente entre julho de 94 e o momento em que ele venha em busca do seu benefício. Bom, então vamos dizer que eu tenho segurado com ingresso no regime geral em janeiro de 80. Então ele veio, né, requerer o seu benefício em junho de 2013. Então, veja que ele tem um quantitativo de salários até junho de 94 de 150. Eu uso esses 150 salários para fazer cálculo? Não, eu não uso esses 150 salários para fazer cálculo. Agora, eu posso afirmar que ele tem as 150 contribuições para a carência, que ele tem 150 contribuições para tempo de contribuição. Os salários que vão me interessar são aqueles existentes a partir de julho de 94. Vamos dizer que esse segurado, tá, veio requerer o seu benefício em junho de 2013, mas entre julho de 94 e maio de 2013, apesar de existirem 227 meses, nesse período aqui ele só tem 30 salários. Tá? E pode acontecer isso? Claro que pode, minha gente. Tem gente que contribui e fica desempregado, não contribui mais, né? Então, ele pode ter um lotezinho de contribuição aqui, aí para de contribuir, volta a contribuir e assim vai. Então, ele tinha já 150 contribuições antes de julho de 94. De julho de 94 em diante, ele tem 30 salários de contribuição, 30 contribuições. O que eu vou fazer com esse moço? Vejam bem. Quantitativo de salários até junho de 94, eu uso? Não, não uso. Quantitativo de meses até julho de 94, até o momento do requerimento, né? Que ele requer, em junho ele usa o salário de contribuição, que ele já efetuou a contribuição, que foi para maio, né? Então, né, o que eu tenho aqui? 227 meses é o período básico de cálculo, de julho de 94, né, em diante. Por que eu preciso desse período sempre? Número de meses existentes, mesmo que não tenha o salário de contribuição. Porque esse número de meses é que vai servir para eu aplicar 80%, 60% e fazer a minha
né, o cálculo, né, do benefício, seja a média ou seja o cálculo usando aquele denominador mínimo de 60% do período. Os salários que ele tem depois de julho de 94, só 30. Eu já calculo logo quanto que é 60% de 227, deu 136. Então, olha como é que eu vou calcular. O salário de benefício desse moço, eu não posso usar os salários antigos, até junho de 94. Só os 30 existentes a partir de julho de 94. Então, eu vou somar os 30 salários que ele tem de julho de 94 em diante e vou dividir, vai ser média aritmética negativo. Eu vou dividir por 136. Por que 136? Porque 136 é 60% do período. Ah, mas vai dar muito pouco. Se der muito baixinho, vem para o salário mínimo. Você concorda? Que o salário de benefício não pode ser inferior ao salário mínimo. Então, para que essa explicação tão comprida, né, veio aqui, tá? Porque nós temos que entender algumas observações quanto ao benefício por totalização. Então, eu vou deixar para a próxima aula a explicação dessa aplicação, né, cumulativa e sucessiva do fator previdenciário na média e também dos chamados benefícios por totalização que são concedidos no âmbito de acordos internacionais de previdência. Até a nossa próxima aula, gente.